Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é o Deus verdadeiro e Deus vivo. Para isso nós vamos usar o texto sagrado que está em Jeremias, capítulo 10, versos 1 a 16. Nós vamos ver ali Jeremias confrontando o povo de Israel, dizendo para eles que os ídolos feitos pela mão de homens não são nada, e sim o Deus verdadeiro. Os ídolos não vão poder salvá-los no dia da ira do Senhor, mas o Senhor sim. Então, nós vamos conhecer, através desse texto sagrado, um pouco mais sobre o nosso Deus, que é um Deus verdadeiro e um Deus vivo. E depois nós já vamos ver aqui um breve estudo sobre a presença do Deus vivo nas Escrituras. Já tem alguns versículos aqui separados e nós vamos entender um pouquinho mais e ter um pouquinho mais de entendimento através da palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas, né, meus irmãos? A gente fala de Deus que criou os céus e a terra, o sol, a chuva. A terra subsiste pela tua palavra, pelo teu poder, pela destra das suas mãos. Mas tem pessoas que entram pelo lado direito e saem do esquerdo o ouvido, né? Você fala e nada, ela pensa que nós somos obra do acaso, que o mundo foi criado pela obra do acaso, não tem um criador que controla, mas tem sim. A gente pode ver catástrofe, pode ver o que for que estiver acontecendo, mas está tudo sob o controle de Deus, e Jesus Cristo já havia dito isso, né? Então a gente vê aí o planeta se aquecendo cada vez mais, São Paulo chegando a 36 graus, aquele calor bravo, né, irmão? Depois a gente vê uma baita de uma tempestade, mas está tudo no controle de Deus. O Deus que a gente serve, ele é vivo e verdadeiro, não é morto e nem falso, como as imagens de escultura que nós vamos ver aqui, tá bom? Lembrando que eu vou ler a Bíblia King James, revista e atualizada. De repente você pode ter na sua mão aí uma revista corrigida, ou contemporânea, ou uma outra, mas o significado das palavras é o mesmo, tá bom? Vamos ler o texto sagrado em Jeremias, capítulo 10, versos 1 a 16, e depois vamos para um breve estudo da palavra, para nos adquirir sabedoria e conhecimento. Vamos lá. Agora, pois, escutai bem a palavra que vos fala o Senhor, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendeis o caminho das nações, tampouco vos espanteis com os muitos sinais dos céus, porque é por meio deles que os pagãos são atemorizados. Ora, os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artista modela com suas ferramentas. Enfeitam com prata e ouro, prendendo com martelo e pregos, para que não balance e caia no chão. É como um espantalho postado em uma plantação de pepinos. Os ídolos ficam calados e imóveis. Eles são incapazes de falar e têm que ser transportados, porquanto não conseguem dar um passo sozinho. Sendo assim, não tenhais medo deles, pois não podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. Ou seja, irmãos, os ídolos que Jeremias estava dizendo aqui é como esse pote de açúcar. Hoje em dia a pessoa põe em cima da televisão, depois ela coloca atrás da porta, depois ela põe em cima da geladeira. Ou seja, tem que ser transportado pela mão do homem. E a Bíblia está dizendo que eles não podem fazer nem bem e nem mal, para você não ter temor deles. Olha só, irmãos, como é interessante. Versos 11. Não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor. És grande e magnífico, é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Pois a ti se deve o amor reverente, que é o temor do Senhor. Porquanto, entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos, não existe nada nem ninguém que possa comparar a tua pessoa. Mas todos eles são insensatos e loucos, acreditam que podem ser orientados por ídolos de pau. Trazem prata batida de Tarsis, da melhor qualidade, e ouro puro de Ufaz. A obra do artista de ourives, então é vestida de azul violeta e vermelho escarlate. Mas tudo não passa de uma obra feita pelas mãos hábeis do artesão e do fundidor. Entretanto, o Senhor é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo. Olha aí, meus irmãos, o tema da mensagem está no versos 10. O Rei eterno, quando ele se ira,
toda a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. Assim lhe direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão do mundo e de sob os céus. Mas foi Deus quem pensou e formou a terra por meio do seu poder e firmou o mundo com a sua sabedoria. Foi o Eterno quem estendeu os céus mediante o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem e formam as nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus armazéns despacha os ventos. Todo ser humano é ignorante e não tem entendimento. Todo fundidor é humilhado pela própria imagem que esculpe, porquanto as imagens que funde são falsas e nelas não há fôlego de vida. São inúteis, são objetos de zombaria. Quando chegar o dia do julgamento delas, serão condenadas sumariamente e perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois ele é quem forma tudo o que existe. E Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Olha só, meus irmãos, isso aqui é Jeremias, meu irmão. Jeremias falando para o povo. Eu não queria estar na pele de Jeremias, meu irmão. Todo mundo chama que Jeremias é o profeta chorão, né? Não, chorão somos nós. Ele é um profeta que ele viu a calamidade do povo, que Deus usa ele para mostrar tudo o que iria acontecer, sem dó e sem misericórdia. Então ele acaba chorando pelo que ele vê. Ele chora pelo povo dele. Quando você vê um profeta dizendo, vamos ler o livro de Jeremias, o profeta chorão. Não, chorão somos nós. Nós que somos chorão. Jeremias não, foi usado por Deus para entregar mensagem para o povo, uma mensagem de exortação, e Deus ia vir com julgamento sem dó e sem misericórdia. E ele começa a ver tudo o que Deus iria fazer, meus irmãos, com aquela cidade, com a Jerusalém. Então ele chora pelo teu povo. Por isso que depois tem lamentações de Jeremias. Ele chorou pelo que viu. Então é diferente de ser um profeta chorão ou chorar pela sua nação, pelo teu povo, né? Então é estreito, meus irmãos, o que Jeremias fala aí no livro de Jeremias todinho. Se a gente for ler, não é brincadeira não. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre o nosso Deus, o Deus verdadeiro e o Deus vivo, através das Escrituras Sagradas, que já está separado aqui. Em Josué 3,10, às vésperas de atravessar o rio Jordão, a pé, enxuto, Josué se dirigiu ao povo dizendo: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus e os armozeus e os jebuseus. Ao citar o nome Deus vivo, Josué está querendo enfatizar a presença de um Deus ativo no meio do seu povo, em contraste com um Deus morto, simbolizado por uma imagem de escultura, em forma de animais ou pessoas, transportado pelas nações pagãs que saíam para pelejar contra Israel. Salmo 115, versos 2 a 7. Em 1 Samuel 17, 26, após ouvir o gigante Golias afrontar o Deus vivo, Davi afirmou dizendo: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? O Deus vivo não aceita afronta, é Deus, e Deus deu vitória a Davi. Em 2 Reis 19, versos 16, o rei Ezequias orou dizendo: inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe que ele enviou para afrontar o Deus vivo. O Deus vivo abateu a arrogância de Senaqueribe e deu vitória a Ezequias. No Salmo 42, 2, o salmista expressou a sede de sua alma pelo Deus vivo, dizendo: a minha alma tem sede de Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei adiante a face de Deus? E no Salmo 84, 2, o salmista novamente diz: a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Em Jeremias 10, 10, é o que nós lemos, o profeta Jeremias celebra o Deus vivo dizendo: mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo, o Deus vivo, é o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. E em Daniel 6,20,
o rei Dário se dirigiu ao profeta Daniel na cova dos leões, dizendo: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Olha só, meu irmão, até o rei Dário, ele chama Deus de Deus vivo. Brincadeira, né, irmão? Não é brincadeira, não. Em Oséias 1,10, o profeta Oséias escreve dizendo: Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não lhe pode ser medida, nem contar. E acontecerá que, no lugar onde lhe dizia: Vós não sois meu povo, se lhe dirás: Vós sois filhos do Deus vivo. Em Mateus 16,16, o apóstolo Pedro reconheceu a identidade de Jesus Cristo, o Filho do homem, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E em Mateus 22,32, Jesus fez uma referência ao Deus vivo, provando para os saduceus a existência da ressurreição, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Em Atos 14,15, Paulo apresentou o Deus vivo aos moradores da cidade de Listra, que queriam idolatrá-lo por causa da cura de um paralítico, dizendo: Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vós anunciamos que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar, e tudo quanto há neles. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 9, o apóstolo Paulo elogia a conversão dos tessalonicenses ao Deus vivo, dizendo: Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Em 1 Timóteo 3,15, o apóstolo Paulo chama a casa de Deus, da igreja, do Deus vivo, dizendo: Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa do Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Em 1 Timóteo 4,10, Paulo menciona mais uma vez o Deus vivo, dizendo: Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Nós somos purificados das obras mortas para servirmos o Deus vivo. Hebreus 9,14. E os homens devem temer e tremer diante do Deus vivo. Hebreus 10:31. Olha só, irmãos, que interessante. Agora vamos ver a conclusão. Em Apocalipse 7,2, o apóstolo João contempla o selo de proteção do Deus vivo sobre os seus escolhidos, dizendo: E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. O Deus vivo é o mesmo Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,3. O Deus vivo é aquele que vive para todos sempre. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo 1,17. Olha aí, meus irmãos, o que acabamos de ver aí. Lemos Jeremias falando para o povo sobre o Deus vivo, um Deus morto, né? Eles estavam comparando o Deus morto dos ídolos com o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Os ídolos não podem fazer nada, mas o nosso Deus, ele é vivo, meus irmãos. Ele é vivo e verdadeiro. Ele não é falso e nem mentiroso, e também não é morto. Ele é vivo. Então, você que acabou de ver esse vídeo, que nós citamos o livro de Jeremias, capítulo 10, verso 1,16. Depois mostramos aqui alguns versículos sobre o Deus vivo e verdadeiro. Você ainda está temendo alguma coisa? Se eu fosse você, não. Se eu fosse você, depois desse vídeo, colocava o seu joelho no chão, se você está com medo de alguma coisa, e clame
ao Deus vivo, porque Ele vai te socorrer, Ele vai tirar dessa cova, vai tirar dessa aflição, vai tirar do lamaçal, vai tirar dessa contenda, porque nós acabamos de ver que nós servimos a um Deus vivo, que tudo vê, tudo ouve, e está tudo nas obras das suas mãos, irmão. Nada escapa das mãos deles, está tudo determinado por Ele ali, tudo tem um propósito. Lá na frente vocês vão saber tudo o porquê e para quê dessa aflição. Mas não tenha medo e nem desanime, não desanime não, porque o Deus que a gente serve é vivo e verdadeiro, meus irmãos. Louvado seja Deus, né? Eu até agradeço a Deus pela misericórdia de Deus, por ter feito esse vídeo aqui, por ter compartilhado com os irmãos, com quem está assistindo, que Deus possa aumentar a tua fé e te dar vitória nessa luta, tá bom? Porque não temos vitória se não tiver luta, temos que ter luta, mas quando Deus entra na peleja, o Deus vive, meus irmãos, é vitória na certa. Faça apenas a tua parte, fica de boca fechada, cuidado com o que você está ouvindo aí nas rodinhas, procura se santificar, estar na presença de Deus, porque pode ter certeza, quando você orar, meus irmãos, o Deus vivo ele vai te atender, porque vai ver que você está se esforçando, tá bom? Mais uma vez eu digo para você, não temas, porque você vive, você serve ao Deus verdadeiro e o Deus vivo. Fique na paz do Senhor, louvado seja Deus. Amém.